E não só esse evento de portas abertas, a gente teve também 3 eventos testes, que a gente convidou a população a participar, simulando alguns voos. Olá, passageiro! Seja bem-vindo ao terceiro episódio dessa primeira temporada. Eu sou o Rafael Castro e no voo de hoje o nosso destino é o Floripa Airport. A gente sabe que eles inauguraram um terminal novo em folha em outubro de 2019, então a gente está bem próximo da comemoração de 4 anos do aeroporto. Eu estive lá no evento de inauguração e me lembro que de cara fiquei super impressionado com o novo terminal, que inclusive ganhou prêmio de melhor aeroporto do Brasil nos últimos 3 anos consecutivos. Então, o nosso entrevistado de hoje é o Fábio Marques, ele é diretor de operações do aeroporto e chegou por lá mais de um ano antes dessa inauguração, enquanto as obras estavam lá a todo vapor. Ele vai contar para a gente como foi criar um aeroporto praticamente do zero. Mas, antes da gente começar, não esquece de seguir o podcast na sua plataforma de áudio preferida e também, claro, de acompanhar a gente no Instagram pelo @Papo de Aeroporto. Tripulação do voo PDA 003, pouso autorizado. 50, 40, 30, 20, 10. Eu tô me sentindo super chique conversando com o diretor de operações do melhor aeroporto do Brasil. Seja muito bem-vindo, Fábio. Muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Rafa. Quem está se sentindo chique, na verdade, sou eu, né, de estar participando aí do seu podcast. Imagina, a gente fica muito feliz aí com a presença de vocês. Primeiro, eu queria começar perguntando para você como que era o aeroporto de Florianópolis quando você chegou lá em 2018, né? A gente não pode falar que quando você chegou ainda era tudo mato, porque já existia o aeroporto antigo, né? Então não era tudo exatamente mato. Mas como que era quando você chegou em 2018? O que você encarou quando você chegou lá? Rafa, quando eu cheguei foi um grande desafio, né? O aeroporto de Florianópolis era não carinhosamente chamado de rodoviária, né? A gente lembra bem, é um passado não muito distante. A gente tinha um terminal acanhado, né? Com os moldes de uma estrutura de 1970. E a gente entendeu, quando eu cheguei ao aeroporto, que dentro daquela estrutura a gente podia fazer algo de diferente, né? A gente começou a ter um olhar muito voltado para a experiência do cliente, né? Ah, tivemos várias reuniões com companhias aéreas, né? A gente não só porque a gente estava construindo um terminal do outro lado da pista, a gente deixou de ter atenção a esse cliente, afinal de contas, a gente ainda tinha um pouco mais, quase 2 anos pela frente desse terminal antigo, que além de ser chamado de rodoviária, também era considerado um dos piores, o pior aeroporto do Brasil, aí de acordo com a Secretaria de Aviação Civil, e a gente, com pequenos ajustes, foi melhorando essa percepção. Tanto é que em 2019, ainda no terminal antigo, a gente foi agraciado aí com uma premiação da Secretaria de Aviação Civil da melhor performance no crescimento de experiência. Então, esse Olha que trabalho legal, não sabia disso. foi bem bacana, e isso que deu um impulso ao nosso time para continuar sempre se empenhando e tendo uma visão voltada ao nosso passageiro. Legal, legal, muito bom. Então, eu acho que desde que vocês assumiram, vocês perceberam que vocês precisariam de um novo terminal, né? Acho que isso não era uma dúvida para ninguém, né? Era um terminal que não condizia com a realidade de uma cidade tão maravilhosa e de um destino turístico tão importante quanto Florianópolis, né? E aí eu queria entender quais eram as principais premissas da construção desse novo terminal. O que obrigatoriamente tinha que ter nesse terminal? O que foi considerado? Rafa, a gente tinha 2 frentes que a gente atuava. As premissas que a gente considera regulatórias, que fazem parte do nosso contrato de concessão, em que, em poucas palavras, para não entrar nas questões tão técnicas,
era necessário Aham. termos um aeroporto de porte internacional, né, em que tivéssemos pontes de embarque, um estacionamento adequado ao número de passageiros que a gente prevê para o futuro, uma sala de embarque adequada também com os parâmetros regulatórios de metragem quadrada, um check-in com sistemas de bagagem também aderentes aos novos procedimentos de segurança, enfim, tudo que um aeroporto regional não precisa, a gente teria que implementar no aeroporto da capital e, claro, na principal porta de entrada do estado. A gente fala sempre de Florianópolis, que é onde a gente está situado, mas hoje o aeroporto de Floripa, o Floripa Airport, ele tem uma missão, falando de estrutura, tá? Muito voltada a questão da internacionalização e de ser um ponto de ligação, não só entre os principais hubs, como outros estados e regiões do Brasil. Então, isso foi uma visão regulatória, né, em que a gente, claro, conseguiu dar uma pincelada lá, de acordo com o que a gente entendia ser necessário. E, claro, trouxemos também uma visão de Zurich, né, da nossa matriz, em que a experiência do cliente, a qualidade, eram premissas não discutíveis, né? Então, a gente conseguiu imprimir no projeto tudo que a gente tinha em mente com relação à fluidez, com relação à experiência comercial, com relação a tempos e movimentos dentro do terminal. Então, a gente trouxe isso, aproveitou esse momento para que o nosso primeiro aeroporto do grupo conseguisse imprimir tudo que a gente tem de visão quanto a essa experiência. Legal, eu ainda não conheço o aeroporto de Zurique, eu quero muito conhecer o aeroporto de Zurique, mas algumas pessoas que já conhecem me dizem que conseguem realmente traçar alguns paralelos, né, entre o aeroporto de Zurique e o aeroporto de Florianópolis, né? Realmente, vocês conseguiram trazer o aeroporto de Zurique, né, algumas coisas do aeroporto de Zurique para dentro do aeroporto de Florianópolis, e também dando a cara de Florianópolis e de Santa Catarina, né, que eu acho que é essencial. Na minha pesquisa de doutorado, eu trabalhei justamente com essa coisa de a gente trazer esses aspectos locais e regionais para dentro do aeroporto, e isso é muito importante, principalmente em aeroportos que estão localizados em destinos turísticos, né, tão importantes e tão relevantes quanto Florianópolis. Então, isso a gente consegue sentir muito dentro do Floripa Airport, né? A gente chega lá e a gente sabe que a gente está no aeroporto de Florianópolis, né? A gente não acha que está em qualquer aeroporto do mundo. A gente sabe aonde a gente está. E, Rafa, é interessante você trazer esse ponto, né, do paralelo com Zurique, porque no primeiro momento Zurique foi inspiração, e hoje, depois de 4 anos, eu confesso que eu acho o nosso terminal muito mais bonito do que no dia da inauguração, sem dúvida, né? Hoje também a gente consegue ser influência também para a nossa Olha que legal. matriz, né? Principalmente no que tange a questão de eficiência. A gente tem vários grupos de discussão em que eles nos perguntam como que vocês fazem isso? Então, isso é gratificante, né? Uma vez que a gente tem aí o filho prodígio, né? Sendo também uma referência para a nossa matriz. Muito bom. Você comentou numa das suas primeiras falas sobre a localização do novo terminal, né? Que ele estava sendo construído do outro lado da pista. Como que foi definida a localização desse terminal? Por que foi colocado nesse lugar? Porque, inclusive, não tinha vias de acesso, né, para essa nova área onde o aeroporto foi construído. Exato. Aí também, voltando ao ponto, isso foi uma questão regulatória, porque o nosso contrato, como terceira rodada de concessão, era um contrato que especificava todas as condicionantes, né, para que a gente tivesse aí para que a gente nos guiasse para a construção, né? Então, isso já estava no nosso contrato de concessão, motivo também que a infraestrutura do pátio, as fundações já estavam prontas, né? Então, a gente teve aí a Infraero iniciando as obras,
no local onde hoje o aeroporto está localizado, né? E aproveitando a questão regulatória, a gente apenas deu continuidade, claro, com um projeto totalmente diferente quando a gente olha o terminal. Mas a questão de pátio e pista, né? Pátio e taxiways, desculpa, a gente manteve o original. Legal, legal. Eu abri uma caixinha de pergunta esses dias no meu Instagram, né, dando meio que um spoiler de que eu conversaria sobre esse assunto com alguém de um aeroporto muito importante. E uma pergunta que o pessoal fez muito é: como são definidas o número de pontes de embarque, por exemplo? Vamos pensar um pouco mais agora no lado ar. Como que foi, como que vocês chegaram ao número de pontos de embarque? Se eu não me engano, são 10 pontos de embarque, né, que vocês têm hoje no terminal novo. Como é que vocês chegaram a esse número mágico de 10? Exato. Hoje temos 10 pontes de embarque, Rafa, na verdade não existe uma magia, existe toda uma Claro, matemática por trás dessa quantidade de pontes de embarque, que é um cálculo. Eu não vou entrar aqui claro. especificamente, porque é uma fórmula realmente que parece mágica, mas não é. Mas um passinho para trás. É importante lembrar que nós tínhamos que construir um aeroporto para 8 milhões de passageiros, né? Lembrando que a estrutura antiga ela comportava em sua infra 2 milhões. E naquela época tínhamos 3,5 milhões, ou Uau. seja, um gap aí de 75%, 80% de diferença entre capacidade e o que a gente realmente processava. Os 8 milhões de passageiros, quando a gente fez as nossas projeções, né, levando em consideração a experiência do passageiro no que diz respeito a embarque e desembarque por pontes de embarque, existe um número trazido pelo nosso contrato de concessão que cerca de 70% dos embarques tem que acontecer por pontes quando domésticos e 90% quando internacionais. Então, quando a gente puxa esses números e faz uma conta projetada, a gente entendeu que nos próximos pelo menos 10 anos, as 10 pontes de embarque atendem aí a esta demanda. Interessante também trazer que hoje o aeroporto de Floripa, até durante a construção, a gente pensou muito na questão da flexibilidade do terminal, porque a gente tem uma alta temporada, a gente tem uma baixa temporada, os perfis mudam, e a gente consegue adequar as operações internacionais e domésticas de uma forma muito flexível. Hoje nós temos 4 modos, 4 formas de operar. Então, eu opero somente com 2 portões internacionais, com 3 portões. Então, a gente consegue aí, dada a curva de demanda, adequar aí o nosso terminal de acordo com a operação e sazonalidade. Isso é sensacional, né? Essa possibilidade de se trabalhar com um número X, Y ou Z de portões internacionais de acordo com a necessidade, né, que o aeroporto tenha, é incrível. E, inclusive, vocês têm atraído muitos voos internacionais novos, né? A gente pode falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente, mas estão trazendo muitos voos internacionais novos, então a tendência é que vocês precisem utilizar cada vez mais esses portões internacionais, né? Sem prejudicar os passageiros domésticos. Exato. Então, aí que tá a chave do nosso sucesso quando a gente fala de eficiência. A gente tem um sistema que foi criado, foi desenvolvido nos últimos 2 anos, que justamente prevê a alocação e vê o impacto que essa alocação provoca em todos os níveis de serviço, seja de experiência, seja de fila, seja, enfim, é um sistema extremamente completo que, inclusive, tem inspirado a nossa matriz para Olha que legal. fazer o processo de digitalização também. Que legal, que legal. Falando ainda do lado ar, de pátio,
Eu queria saber de você qual que foi a aeronave crítica que foi considerada no projeto, né, e quantas posições de estacionamento vocês têm hoje. Só para explicar para a nossa audiência o que é a aeronave crítica, né? É aquela aeronave que vai utilizar o máximo da infraestrutura disponível ali no lado ar daquele aeroporto. Vamos dizer assim, a maior aeronave que aquele aeroporto vai poder receber e que vai utilizar o máximo daquela infraestrutura. Então, todo o cálculo, né, toda a infraestrutura, ela tem que dar conta de receber essa aeronave crítica. E no caso de vocês, como que foi pensado isso? A aeronave crítica, ela sempre é relacionada à extensão da pista e à altitude que essa pista se encontra. No caso de Florianópolis hoje, tá? Vou dar até um spoiler para vocês. Hoje é um 777, né? Um 777, que é a nossa aeronave crítica, porém já estamos trabalhando com a ANAC para homologação do 747-8, Olha! né? Porque Florianópolis, a gente sempre pensa no terminal, a gente sempre fala da questão dos passageiros, mas se desenvolveu muito também na questão de carga, né? Hoje temos, em linhas gerais, 47 posições de pátio, aí de acordo com o mix, então vai tanto das aeronaves como Gol, Latam e Azul operam como aeronaves de menor porte, né? Mas também é importante trazer que muito em breve teremos posições para até 3 aeronaves de grande porte, cargueiras, né? Operando simultaneamente. Uau, que Então, legal. dentro aí do sul do Brasil, isso vai ser um grande diferencial quando a gente pensa também na questão cargueira do aeroporto. Então quer dizer que em breve a gente vai ver 747 cargueiro em Florianópolis. É possível que isso aconteça. A gente já viu já viu, na verdade, 2, né? 747-4, mas os novos cargueiros são 747-8, com uma envergadura maior, né? Muito em breve a gente está trabalhando para que vocês aí estejam presentes no pouso deste cargueiro. Estaremos lá, não tira o pé, não arrasta o pé dessa pista para poder ver esse pouso, com certeza. Bom, e ainda então falando do lado ar, né? Vocês fizeram também algum tipo de modificação nas pistas de pouso e decolagem e nas taxiways? Porque eu sei que vocês, né, mantiveram aquela infraestrutura que já existia. Você falou que a Infraero já tinha iniciado uma obra de fundação e tudo mais desse novo pátio. Houve alguma modificação também, então, em pista e taxiways? Tivemos a modificação, sim, Rafa. A gente fizemos uma nova... Na verdade, a gente fez uma extensão de 100 metros na principal pista, lembrando que o aeroporto de Florianópolis, nós temos 2 pistas. Chamamos de principal, né, a 1432, onde fizemos a extensão de 100 metros. Fizemos também a construção de 4 taxiways, né? Sendo que a principal foi a taxiway Delta, a que corre paralela à pista, que permitiu aí um aumento de capacidade de mais de 45% no número de pousos e decolagens por hora. Lembrando que antigamente a infraestrutura, quando você ia decolar do aeroporto de Florianópolis, você tinha que percorrer a pista, chegava em uma cabeceira, e, né, embicava no bom português para fazer a decolagem. Agora, com essa nova taxiway, não existe mais o bloqueio, a pista fica livre para operações enquanto é feito o táxi. Então, isso permitiu que, sim, aumentássemos aí em 45%, um número muito expressivo. Nossa, um aumento muito grande. Para ter 8 milhões de passageiros, né, Rafa? A gente tem que mexer não só dentro do terminal, mas também com a capacidade de pista. E é algo que a gente fez por questões tanto regulatórias quanto questões também de visão para o futuro. E, Fábio, não tem como deixar de perguntar, né, do evento que aconteceu recentemente com a aeronave da Latam no Floripa Airport, que acabou interrompendo as operações do aeroporto por um tempinho razoável, aí, digamos, né? E eu queria entender como que o aeroporto lidou com uma situação como essa, tão delicada. Rafa, o evento ocorreu no dia 12 de julho,
em que todo o nosso time, né, é importante até dividir com vocês como que funciona a questão da preparação do time. A gente tem eventos não, perdão, a gente tem treinamentos e simulações regulares que a gente conduz com todos os nossos times, tanto de operações, quanto de companhias aéreas, quanto de engenharia, para uma ocorrência como essa, né? No dia 12 de julho, a gente teve aí a suspensão das operações durante 23 horas, em que cada núcleo do nosso time atuou em uma frente. Então, a gente montou uma sala de crise, que isso é o que acontece quando temos um evento como esse. Montamos uma sala de crise e começamos a atuar tanto com as vidas, pessoas também, né, impactadas dentro do nosso aeroporto, comunicação com os órgãos, DCEA, agência, enfim, monta-se aí toda uma estrutura de comunicação e, claro, com a própria Latam, para entender a questão dos tempos e movimentos para a retirada da aeronave, para que a gente tivesse a pista operacional o quanto antes. Lembrando Até porque quem é responsável por retirar a aeronave é a companhia aérea, não é isso? Exato. Existe aí nós temos que fornecer, nós temos que estar de prontidão para essa retirada. Então, após o evento, aciona-se vários gatilhos para que a gente tenha MUNCs disponíveis, para a gente tenha reparos caso sejam necessários. É como se fosse um kit de primeiros socorros disponíveis para a companhia aérea. E a companhia aérea, ela faz também toda a logística para trazer os equipamentos para a retirada dessa aeronave. Nos foi questionado, né, 1 ou 2 dias depois, até por que não utilizamos a outra pista, mas por uma questão mesmo de extensão e homologação. A 0321, a nossa segunda pista, ela tem 1.200 metros de extensão e a rigidez do pavimento dela é para aeronaves de menor porte. Então, por isso que a gente acabou não utilizando. É uma questão mesmo de regulação e manutenção da segurança. Legal, Fábio, muito bom. Acho que é importante a gente mencionar, né, essas coisas para que as pessoas também entendam que os aeroportos eles estão sempre prontos e preparados para lidar com esse tipo de situação também, que infelizmente pode acontecer, né? Graças a Deus não aconteceu nada mais grave, né? Nenhuma vida foi perdida, todo mundo conseguiu lidar muito bem com a situação. Mas falando de coisa boa, Fábio, eu acho que um dos grandes destaques do aeroporto de Floripa é o Boulevard 1432, que para mim foi uma ideia sensacional, que traz vários novos usos para o terminal do aeroporto. Eu tenho amigos que moram em Florianópolis, por exemplo, e que me contam que eu prefiro ir fazer compra no supermercado que fica no Boulevard do aeroporto, porque ele às vezes é um pouco menos cheio do que os outros supermercados da cidade, e aí eu aproveito para passear também, está sempre acontecendo um evento, algo diferente ali pelo Boulevard, eu faço a barba, enfim, criou-se realmente um espaço onde a própria população da cidade também usufrui, né, do que está sendo oferecido ali. Como é que surgiu essa ideia desse Boulevard? A ideia surgiu de um momento bem interessante em que a gente estava fazendo a escolha dos materiais de acabamento, né, do nosso terminal. E lembrando que o Boulevard ele não estava na primeira parte dos Jura? investimentos, né? A ideia ela ainda não tinha surgido. E nessas discussões, apesar da gente entender que o nosso terminal era lindo, maravilhoso, E é lindo, maravilhoso, quem não passa, tem como falar o contrário. eu sou, né? Eu até me contenho um pouco para falar, mas realmente ele é. Mas a ideia do Boulevard, a gente entendeu que a conexão entre o aeroporto e o exterior ainda faltava alguma coisa, né? Então, a gente começou a trabalhar em ideias e veio o conceito do Boulevard.
que hoje é um espaço de 30 lojas e serviços, né? Então, tem, como você trouxe, você pode fazer a barba, fazer compra, tirar a sua carteira, com a sua carteira de habilitação, como também você pode Ainda tem fazer. a parte de serviços, né? Tem a parte de serviços, e tem sido super importante, principalmente para a região onde o aeroporto está, que é o sul da ilha, Sim. né? Então, além disso, trouxe-se um conceito de que estamos trabalhando com a experiência do passageiro? Sim, mas por que não trabalhar com a experiência também do visitante, né? Do morador, do local? E criou-se aí também um espaço para eventos que tem sido um grande sucesso aí, principalmente nesse pós-pandemia, onde as pessoas têm essa vontade Sim. de estar fora de casa. E sem mencionar, claro, né, Rafa, que junto com o Boulevard veio o terraço panorâmico, que é Sim, já estava outra. aqui ó, no gatilho para comentar sobre, né? Que eu acho que hoje é um dos poucos aeroportos no Brasil, talvez o único, que tenha realmente um terraço panorâmico como o Floripa Airport tem. E a gente que ama aviação agradece muito. Dos aeroportos de grande de porte, ele é o único e é um caso à parte. Quem não sabe que gosta de aviação, passa a gostar, porque é um espaço aberto, onde você sente, né? Quem é da aviação fala, sente o cheiro do querosene, né? Você vê Sim. os pousos, as decolagens, os táxis. Então, é algo que complementa a experiência que a gente trouxe com o Boulevard. Total, eu já cheguei a ver quadra de tênis de vôlei de praia montada no meio do bulevar. Acho que eram 2 quadras, se eu não me engano. É sensacional, beach Beach tênis, tênis. sim, isso. É um sucesso. No verão, o pessoal vem, você vê o pessoal na saída de colégio, né? Você já vê eles fazendo uma parada para fazer um, um, um joguinho aqui dentro do nosso Boulevard. É É, gratificante ver que a gente consegue não melhorar só a experiência do passageiro, mas também quem quem visita os nossos espaços. exato. E essa relação, eu acho, do aeroporto com a comunidade, né, com as pessoas que moram aí no entorno, é algo que vocês já valorizam desde sempre, né? Eu me lembro muito bem no evento de inauguração do aeroporto, onde eu estava, e que vocês fizeram um evento específico para a população, né, onde as pessoas elas foram convidadas a conhecer o aeroporto, né? Era como se fosse um aeroporto de portas abertas, né? O novo terminal ele todo aberto para que as pessoas pudessem efetivamente conhecê-lo. E eu lembro que estava muito cheio, né? Estava lotado, era muita gente querendo conhecer o aeroporto novo. Então, acho que isso vocês trazem desde o início, essa colocar esse morador também nesse local de destaque, construir essa relação com o morador, né? Isso é muito legal. E não só esse evento de portas abertas, a gente teve também 3 eventos testes do Uhum. terminal, né, que a gente chama de Horati, em Horas. que a gente convidou a população a participar, simulando alguns voos. Então, para entender como que funcionaria o check-in, entender como funcionaria os processos de canal de inspeção, enfim. Então, a gente já começou a ter essa ligação realmente física com a comunidade a partir desses eventos. E, claro, quando a gente olha o nosso terminal e faz um comparativo com o terminal antigo, tem aquela ligação emocional, que, né, do florianopolitano, ou nosso querido manezinho, né, como a gente se chama, eu sou paulista, mas me considero manezinho também, de ligação, porque é algo que foi muito importante e continua sendo, não só para a cidade, como para todo o estado. É essencial, sem dúvida. E de lá para cá, eu acho para a gente poder finalizar com chave de ouro aqui, né, o nosso papo de aeroporto, vocês conseguiram expandir muito desde o início da concessão os destinos, né, operados, os destinos servidos pelo aeroporto, as companhias aéreas que operam também no aeroporto de Floripa. O que vocês querem mais? O que vocês esperam para o futuro do Floripa Airport? Qual que é a visão de vocês? Boa pergunta, Rafa. Somos muito ambiciosos com relação ao futuro. Entendemos que Florianópolis
é a porta de entrada e saída de Santa Catarina. A gente tem explorado indo até um pouco além, né? A gente tem aí total condição de sermos também um hub para o Cone Sul, vide todos os destinos regulares que a gente adicionou. A gente começou de forma acanhada com aquele voo regular para Buenos Aires, extremamente importante, né, para a nossa malha. Passou a operar Santiago, Montevidéu, agora Lima. Continuamos aí numa negociação com uma ligação para a América Central e Europa, né? Exato. Olha que legal. E a gente entende que essa vocação, né, ela tem tudo para fazer com que o estado e o sul do Brasil entendam Florianópolis como, sim, não somente uma alternativa aos voos, mas também como a alternativa, né? Então, a gente entende que Florianópolis, dada a infraestrutura, dado a tudo que a gente construiu e dado a malha aérea, que está cada vez se fortalecendo para tantos destinos, né, como a gente vem aí desenvolvendo, mesmo durante a pandemia, a gente tem aí total convicção que muito em breve estaremos superando os 5 milhões de passageiros ano. Eu não tenho dúvida, eu acho que o estado, a cidade, a região e a infraestrutura, o serviço que vocês oferecem é extremamente compatível para a gente poder extrapolar muito esses números. E eu queria, antes de encerrar e antes de te agradecer também, não posso deixar de comentar que esse episódio ele vai ao ar no dia 29 de setembro, mas no dia 7 de outubro nós estaremos fazendo o nosso primeiro tour Papo de Aeroporto no aeroporto de Floripa, em comemoração aos 4 anos desse novo terminal do aeroporto de Floripa. É um projeto que eu já queria tirar do papel há muito tempo, de poder levar as pessoas junto comigo para dentro do aeroporto, e Floripa foi o primeiro aeroporto que realmente abriu as portas e que abraçou o projeto junto comigo. Eu estou muito feliz. Eu não sei se a essa altura do lançamento do podcast as inscrições já estão encerradas, já estão esgotadas. Eu espero que sim, na realidade, mas se ainda não tiverem esgotadas, você pode procurar os links que a gente deixou no Instagram para fazer a sua inscrição. E se você não puder ir, acompanhe as nossas redes, a rede do Papo de Aeroporto, a rede do Floripa Airport, porque no dia 7 de outubro nós estaremos juntos. Fábio, muito, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast Papo de Aeroporto. Acho que foi um papo super enriquecedor e grandioso para os nossos ouvintes aqui. Vai ficar todo mundo super feliz. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, muito obrigado, e pode contar sempre com a nossa participação. Nosso Presepadas Aéreas hoje vai ser um pouco diferente, porque eu tô aqui ao vivo conversando com a Débora, que, por acaso, é minha amiga, e ela vai contar pra gente a história da primeira viagem de avião dela, que foi pra Argélia. Dé, seja bem-vinda, obrigado por participar. Muito obrigada pelo convite, que honra estar aqui contando essa presepada que eu vivi aos 8 anos de idade. Imagina, sua história é maravilhosa, é só trauma, trauma atrás de trauma. É ótimo, o suficiente para ter traumatizado qualquer criança, né? Mas vamos lá. Vamos lá, conta. Então, meu pai do Itamaraty, né? E na época ele estava fazendo uma missão diplomática na Argélia. Tava morando lá, e aí eu e minha mãe, a gente ia lá passar férias com ele, passar uns 2 meses. Dezembro de 2002. Vamos voltar um pouquinho no tempo, né? Voltar. 20 anos. Época da Varig, época maravilhosa. O plano era voo de Brasília para São Paulo, de São Paulo para Madrid e de Madrid para Argel, porque não tinha voo direto, não sei como é que tá hoje, né? Mas naquela época era assim. Ia ser um voo seguido do outro. De Brasília para São Paulo, tudo ótimo, né? Até o voo de São Paulo para Madrid. Acho que até umas 6 horas assim de voo, foi tudo lindo. Eu tava lá feliz, comendo minha jantinha da Varig, curtindo o conforto, o filmezinho.
Aham. E aí, por conta das logísticas de segurança do 11 de setembro, um ano antes, muita coisa aconteceu ali que atrasou muito esse voo. Coisa de mais de 7 horas de atraso. Porque, primeiramente, a gente não teve autorização para pousar em Madrid. Então, quando a gente estava chegando ali em terras europeias, Aham. o comandante deu o recado de que tinha um engarrafamento aéreo, né, entre aspas. O engarrafamento. Um engarrafamento aéreo. Tinham vários aviões ali esperando autorização para aterrissar e nenhum tinha. E isso por conta da segurança, né? Só sei que a gente ficou ali sobrevoando o oceano por mais de 2 horas. Nossa. Até que o comandante, isso eu lembro nitidamente, é uma das coisas que mais me traumatizaram. Ele deu o seguinte recado: senhoras e senhores, estamos com sérios problemas. Eu juro, ele falou isso. Nessa hora, eu, uma criança de 8 anos, né, já pensei o quê? Vou morrer. Quem é que fala isso, Né? gente? Estamos com sérios problemas sobrevoando o oceano. Estamos com sérios problemas. A gente não tem combustível suficiente para ficar sobrevoando até receber autorização para pousar em Madrid. E nisso, eu falei, gente, eu vou morrer. E minha mãe ali tentando me acalmar. Minha mãe comigo, ela fez um excelente trabalho de manter a calma, porque, olha... E, né, foi aquele caos, as pessoas começaram a se estressar. Tinha um senhor lá também que estava muito bêbado no voo. Nossa. Causando um transtorno para os comissários de bordo. E aí, na hora que ele falou isso, todo mundo ficou apavorado. E aconteceu que a gente teve que pousar em Paris. A autorização... Em Paris. A autorização foi para pousar no aeroporto de Paris para resolver os problemas, Uhum. né? Reabastecer e tudo mais. Só que chegando lá, a gente achou que a gente ia poder sair do avião para respirar, né? Sim, claro. Não deixaram, não. A gente ficou mais de 5 horas. Depois de 500 mil horas de voo, vocês ainda ficaram mais 5 horas em solo dentro do avião. Exatamente, eles não deixaram a gente Meu sair. Deus. E tudo isso por causa da segurança lá de 11 de setembro. Eles não deixaram só por causa disso. Uhum. E a gente ficou lá durante 5 horas, e aí tava todo mundo já com os nervos à flor da pele, né? Óbvio, teve gente que passou mal, Claro. teve que vir imagina. paramédico, porque além de tudo, eles desligaram o ar da cabine. E eles não quiseram nem abrir a porta. Só sei que teve um momento lá que as pessoas se estressaram e começaram a fazer um tumulto pra abrir as portas do avião. O povo forçando a porta. Aí o povo começou a ficar com fome, saquear a cozinha do avião. E pegaram comida. E eu lá, né? 8 anos de idade, vendo aquilo tudo O suco acontecer. do caos, né? Pois é. Não, e minha mãe, bonitinho, cara, olhando pela janela assim, Débora, vê se dá pra ver a torre. Eu, que torre? Eu não sabia nem o que era a Torre Eiffel na época, entendeu? Eu tava preocupada com a minha vida. Aí, depois disso, né, depois de 5 horas, 6 horas, sei lá, parado lá, eles levaram a gente pra Londres. Pra Londres. Pra Londres. Eu não sei o porquê que a gente foi parar em Londres. E, assim... Não teve uma ajuda ali imediata, né? Um auxílio da companhia Uhum. pra dizer o que a gente tinha que fazer. Soltaram a gente em Londres e a gente tinha que ir sozinhos achar o balcão da Varig. E na época, tinha um mínimo balcão da Varig escondido, assim, no finalzinho, no canto, lá no aeroporto de Londres, que é um labirinto aquele lugar. Eu não sei como é que tá hoje, mas em 2002... É gigante. aquele aeroporto era um labirinto. Nem eu nem minha mãe falávamos inglês. Isso já era de noite. Pra melhorar a situação. E eu não sei dizer se estava realmente de noite ou se só era noite porque Londres faz noite 24 horas por dia. Só sei que era no meio do inverno. Muito bom. Era no meio do inverno isso. Então eu não tinha roupa, minha mãe não tinha roupa pro frio de Londres. E a gente perdido lá no meio do aeroporto, porque depois de todo o caos, minha mãe já estava desnorteada. Então a gente acabou perdendo as pessoas do avião. Cansado, também, com né? fome, Imagina. sem 1 libra no bolso para comprar um sanduíche. E vale eu destacar aqui que meu pai já estava esperando a gente lá no aeroporto de Argel. E naquela época, Meu a Deus, comunicação era muito coitado. mais devagar, né? A gente não tinha um WhatsApp para mandar uma mensagem, falar, olha, tô Claro. perdido em Londres. A essa altura, meu pai já achou que a gente tinha morrido, porque a única informação que ele tinha é que a gente não embarcou no avião de Madrid para Argel. E também não tinha informação. Porque muito provavelmente esse voo chegou em Argel. Pois é, sem a gente. E vocês não apareceram, E não tinha né? informação também sobre aquele voo que a gente pegou de São Paulo para Madrid, né?
Nossa. E aí ele ficou louco lá, e a gente rodando no aeroporto de Londres, rodou, até que minha mãe surtou. Demorou Até que até pra ela surtar, né? Vamos combinar. Isso, eu tava até comentando com ela esses dias que é uma das cenas que mais me marcaram, foi a gente sentada no cantinho do aeroporto, ela chorando, eu chorando, até que apareceu um casal. Um senhor muito simpático, um anjo que veio assim. Aí apareceu esse casal, esse senhor que falava espanhol, e conseguiu finalmente ajudar a gente. Aí levou a gente lá no balcão da Varig e tal, e aí eles deram assistência pra gente. O atendente que atendeu a gente, ele viu o tamanho do transtorno que a gente tinha passado e resolveu colocar a gente num hotel 5 estrelas. Essa parte é boa. Olha, os humilhados foram exaltados, Brasil. Porque não ia ter como a gente pegar Aí um voo de sim. imediato pra Madrid, né? O voo seria só na manhã seguinte. Aí, finalmente, meu pai conseguiu achar a gente. Ele fez todo um tumulto pra conseguir achar e descobriu que a gente tava nesse hotel. Se eu não me engano, foi minha mãe que conseguiu ligar pra minha avó, no Brasil. E aí, meu pai ligou pra minha avó, no Brasil, que falou que a gente tava perdido em Londres, enfim. Aí, meu pai achou a gente. Só sei que nessa ligação que minha mãe atendeu, foram os dois. Ai, meu Deus! Eu achei que você tinha morrido! Imagina. E não sei o que, né? Foi aquele transtorno. Exatamente. Aí a gente chegou em Argel, eu lembro que quando eu vi meu pai, ele desabou, começou a chorar, e minha mãe chorava, eu chorava, aquela alegria. Claro, ele já achou que a família tava toda morta, imagina. Tava toda morta, E aí eu lembro que antes de eu viajar, meu pai tinha me mandado uma foto de um pandinha de pelúcia. E eu tava a viagem inteira querendo esse panda. Tanto que uma das primeiras perguntas que eu fiz quando eu cheguei lá pro meu pai é: cadê meu panda? Não é oi, pai, que tô muito feliz de te ver. Não, é oi, cadê meu panda? Maravilha, maravilha. Dé, adorei a sua história. Desde a primeira vez que você me contou essa história, eu falei, cara, essa história tem que ser contada no podcast, porque assim, é o suco do caos acontecendo numa mesma viagem. Tudo que podia dar errado acontece, mas com um final feliz, ainda bem. Então, obrigado por compartilhar a sua história com a gente. Eu espero que outras pessoas não tenham que passar por essa mesma situação que você, porque olha, eu não ninguém desejo merece. isso pra ninguém, não. A gente já está chegando ao fim desse nosso terceiro episódio, mas se você também quiser a sua história contada aqui, é só enviá-la para contato@papodeaeroporto.com.br ou no nosso direct lá no Instagram. Mas fica ligado que no próximo episódio nós vamos bater um papo com o Gui Martins, ele que é controlador de tráfego aéreo e que participou do reality show da Netflix Casamento às Cegas 2. Ó, tem babado, confusão e gritaria por aí, hein? Até mais! O podcast Papo de Aeroporto é apresentado por Rafael Castro e com produção e edição do jornalista Gabriel Magashi. Todos os direitos reservados ao Papo de Aeroporto Negócios Digitais Limitada.